torno da Tua palavra, com nossos irmãos, com Teus filhos. Temos, ó Deus, cada um de nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, e vivemos em um mundo imperfeito, Pai. Mas nós temos a convicção que estamos marchando perfeito, aonde a enfermidade não mais entrará, a velhice, a separação, a tristeza, a dor. E ali, ó Deus, viveremos eternamente. Temos ouvido os testemunhos de pessoas, ó Deus, que já estiveram do outro lado, tiveram uma experiência, Pai. Quando lembro do irmão Nego, que sofreu aquele acidente, e enquanto estava inconsciente, ele chegou até o outro lado. E então ele pensou, eu posso ficar aqui desse jeito e não vou me cansar. Uma eternidade. Mas não era a hora dele ainda. E ele voltou para o seu corpo. E viveu muitos anos ainda. Mas quando ele estava no hospital em estado de enfermidade, ele disse, não orem para mim sarar. Eu quero ir para casa. E lá já está o teu filho, Pai. E nós temos essa convicção que estamos também indo para esse lugar perfeito. Agora, ó Deus, receba os nossos louvores, os hinos que temos cantado, e abra, ó Deus, o pão da vida para cada um de nós. Unja a cada um aqui, que todo espírito esteja sujeito a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Eu vou convidar vocês para ler as Escrituras em Mateus, capítulo 14. É o mesmo assunto que eu falei ali em Ronda Alta ontem. E me veio ontem mesmo essa inspiração a partir de um hino que eu vi separado ali no inário, e eu desejei falar sobre isso, e realmente é um tema de grande ajuda para cada um de nós. E enquanto vocês acham, já acharam, né? Mas só uma notinha bem rápida. Eu deixei ali atrás, ali na mesinha da irmã Luísa ali, a lista, aquela lista da nossa assembleia, que tem uns que ainda não assinaram aqui de Sarandi. E se você não assinou e o teu nome não está ali digitado, se escreve a caneta mesmo embaixo ali. Que eu pretendo já logo dar entrada nisso. E os dos irmãos da Barra Funda eu levo semana que vem, sábado. Vamos ler então a história, né? Que Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem. Eu quero que vocês peguem cada parte aqui, porque cada tópico é muito importante para nós analisar, aplicar para nós. Vamos aqui. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo,
clamou, vou voltar aqui. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos orar uma vez mais. Bondoso Deus, essa história foi escrita praticamente há 2000 anos atrás, mas ela é ainda tão viva como naquele dia que aconteceu. Dá-nos, ó Deus, um momento de meditação na Tua Palavra e de grande crescimento espiritual. Pedimos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Eu peço para o irmão Gidair trazer uma aguinha para mim. Tem aqui? Bota aqui, ó. Muitas vezes vocês me ouvem dizer que as Escrituras, elas não estão aqui simplesmente para ser como uma história. Não foi um ato também, digamos, do acaso, mas tudo aqui é o nosso alimento, é para nosso conhecimento, para nosso crescimento espiritual. Por isso está aqui nas Escrituras, por isso aconteceu, passou-se as eras negras, e viemos até hoje, e ela está aqui, tão viva como estava no dia em que Jesus esteve aqui na terra. E o mesmo título que eu dei ali em Ronda Alta é o que eu quero dar para a nossa meditação nessa noite, que é: não ouse ir sem Jesus. Quer dizer, não vá sem Jesus em nenhum ponto, pequeno, grande, seja lá o que for, mas não devemos nunca estar sem Jesus. Essa escritura que lemos, você veja que tem vários pontos que, inclusive, quando eu estudei, alguns deles eu fui sublinhando, nem todos, mas alguns sim. E esse aqui, o primeiro, eu não sublinhei, mas me chama a atenção onde a Bíblia diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. É uma prova, né? Você veja ali literalmente uma prova. Você vê que isso, eu já falei em outras vezes, acontece claramente com Eliseu e Elias, né? Quando Eliseu estava próximo Elias estava próximo a deixar Eliseu, Elias estava próximo a subir. Lembra que Eliseu chegou para Elias, eles estavam em Gilgal, né? E disse: fica aqui, que o Senhor me enviou para Betel. E aí, nessa mensagem que eu falei sobre isso, eu mostrei que Eliseu tinha queimado todas as pontes. Vocês devem lembrar que eu falei sobre isso, né? Ele não tinha mais nada que o prendesse fora da presença de Elias. Se ele tivesse algo que o ligasse ainda exterior, se ele tivesse ainda algo que ele preocupasse, vamos dizer assim, igual ou mais do que o Evangelho, seria uma boa oportunidade, porque o próprio profeta diz: fique aqui. E ele nunca mais veria Elias. Ele poderia dizer: sim, que bom que o Senhor vai me dar uma folga. Hoje eu não vou precisar ir no culto, não vou precisar ir acompanhar o Senhor pelo trajeto. O Senhor pediu para ficar aqui, o Senhor pediu, tá bom, eu vou ficar, descansar um pouco. Vou lá ver como é que está as minhas terras, meus animais, minha família, e depois a gente se encontra por aí. Nunca mais ele encontraria Elias. Então veja que às vezes nós somos
provado em pequenas coisas. E aí a pessoa, às vezes, quando não tem uma visão espiritual aguçada ou uma altura espiritual suficiente em Deus, é onde ele fracassa. Por A, por B, por problema esse, aquele. E aí ele vê no problema um motivo para parar. Mas o cristão não pode ver dessa forma. Nós iniciamos uma caminhada quando aceitamos o Evangelho, e essa caminhada ela vai até aquele dia que nós dependurar, né, a nossa espada no fecho da eternidade. Enquanto nós estiver aqui, devemos a cada dia estar olhando como melhor servir a Deus, como melhor poder nos entender com os nossos irmãos, como melhor poder ser um apoio e nunca um problema. Compreende? Eu às vezes fico admirado com certas tratativas que eu ouço de certos pastores, que eu fico pensando, gente, está parecendo o Hitler. Quando nós sabemos que o pastor, na verdade, ele é um carregador de fardos. Ele está ali para quê? Para ajudar o povo, para trazer o alimento para as ovelhas, em verdes pasto, em águas tranquilas. Só o pastor? Não, todos nós devemos procurar fornecer essas coisas, né, boas para os nossos irmãos. Não dizer, eu vou parar, porque fulano fez isso e isso. Gente, Jesus não fez nada contra você, por favor. Mas assim é a vida, né? Nós vamos caminhando e orando pelos nossos. Mas você veja que Eliseu disse, não, o Senhor te mandou para Gilgal, vou contigo para lá então, fazer o que aqui? Gilgal, Elias disse, fica aqui, que o Senhor me mandou a Betel, creio que foi. Ou a Jericó também está envolvido nesses três lugares. Ele saiu de Gilgal, se não me engano, ele foi a Jericó, depois a Betel, depois ao Jordão. Aí ele disse, não fico aqui. Se o Senhor me enviou a Betel, é para lá que eu vou contigo. E na terceira vez, né? Fique aqui que o Senhor me enviou ao Jordão. Se ele pudesse olhar hoje como eu e você estamos olhando, estava já na reta final, na provação final, já prestes a adquirir a bênção, prestes a adquirir o Espírito de Deus que estava em Eliseu. Estava prestes. Mas ele ele tinha uma ligação com as coisas de Deus a tal ponto que ele, nas três pedidos para ficar, ele disse, não, eu vou contigo. E aí, como nós conhecemos bem a história, depois que passou o Jordão, então ele obteve aquela oportunidade de fazer o pedido. Peça o que você quiser e eu vou te dar. Que nós possamos chegar nesse patamar de chegar o momento de Deus dizer, peça o que você quer. Isso não está longe de nós. Lembra da irmã Hatmose? Ela agradou a Deus a tal ponto que Deus veio e usou a boca do William Branham e ele diz, diga para ela pedir o que ela quer. Quer dizer, eu quero presenteá-la com algo. E o irmão Branham disse, Deus se agradou de você, irmã Hatmose. Peça agora o que você quiser que Deus vai te dar. O que eu devo pedir, irmão Branham? O que eu devo pedir? Quem sabe a cura da tua irmã? Quem sabe o rejuvenescimento dos teus pais? Quem sabe $1 milhão? Se Deus diz para você pedir o que quer, é o que você quer. Mas aí está a sabedoria que nós temos que ter de Deus, em saber o que queremos. Porque a Bíblia diz que Deus concede o desejo do nosso coração. Qual é o desejo do nosso coração? Qual deve ser? Aparecer
Não levar desaforo para casa, ser isso, aquilo. Temos tantos desejos que digamos que não são errados, né? Mas há um principal desejo, que é ser cheio do Espírito Santo. Esses 3 desejos que o irmão Branham expôs para ela ali, opções, não eram erradas. Quem não gosta de dinheiro? Se saber administrar, tá bom. Se não souber, ele vai te botar no mau caminho também, né? A prosperidade muitas vezes lança o homem a perder. Quantas pessoas que às vezes reclamam da situação, porque isso, porque aquilo, mas Deus sabe que para você chegar lá tem que manter você com o bocado de cada dia. Às vezes não sabemos, mas quando chegar lá em cima você vai olhar: Senhor, por que o Senhor não me deu aquilo? Ou Deus vai dizer: por que não te dei aquilo? Sabe por quê? Porque você ia se rebelar, se desviar, se contaminar. E ela sabia: o dinheiro é bom, mas pode acabar, mas pode trazer problema. A saúde da minha irmã, muito boa, mas um dia ela vai adoecer de novo. Meus pais estão velhos, eles podem ser rejuvenescidos, mas vão envelhecer de novo. E aí foi onde estava o coração preso dela, na salvação dos seus 2 filhos. E temos hoje relato de um deles no livro Gerações ali, né? Ele já com uma certa idade, servindo a Deus até hoje. Eu quero a salvação de meus 2 filhos. Deus, Ele é soberano. Ele pôde sim passar por cima do livre-arbítrio daqueles guri, por causa da escolha de uma verdadeira filha de Deus. Porque eles estavam ali nem aí com as coisas de Deus, rindo. E o irmão Branham disse: eu te dou em nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja a sabedoria, entende? Ao pedir que Eliseu, além de ser perseverante, além de ir, além de estar na presença de Deus, quando chegou o momento de pedir, ele soube bem certinho, ele nem gaguejou: eu quero a porção dobrada do teu Espírito, porque hoje eu estou contigo, com tua experiência e com o Espírito que está em você. Daqui a pouco Deus tira você, eu fico sem você, sem a tua experiência e sem o Espírito que está em você. Então eu preciso 2 vezes. Eu preciso ter o Espírito dobrado em mim, para que eu possa realmente desempenhar esse ministério com prestatividade. Eu tenho visto que esse Espírito que está em você é a coisa mais rica, é o Espírito de Deus. Então eu quero ela em mim dobrada. E aí vocês sabem, né? Se você vir quando eu for tomar de ti, assim será. Redobrou a atenção, mas ele continuou do ladinho de Elias. Vamos dizer assim: se Elias tinha que ir fazer alguma necessidade fisiológica, ele ficava do ladinho: Elias, você está aí ainda? Elias, estou segurando tua capa aqui, você não foge não, rapaz. Se Elias fosse dormir, não chegou, né? Porque foi naquele dia mesmo, né? Mas se fosse dormir, ele ia, quem sabe, dormir segurando no dedo da mão de Elias. Mas uma coisa é certa: ele viu a hora que o homem de Deus foi tirado e recebeu a porção dobrada do Espírito de Deus, e temos esses lindos relatos. Então veja, voltando para o nosso assunto, que é um assunto bem vasto. Jesus ordenou que eles tivessem ido, vão? Mas precisava isso ficar para o nosso conhecimento hoje, né? Mas seria mais cômodo para eles se eles dissessem: Jesus, está bem, mas acho que nós vamos te esperar. Depois o senhor vai com nós, esperamos. O senhor tem que despedir a multidão, então nós vamos esperar. E o senhor depois vai orar, nós vamos contigo depois, vamos junto, Mas você veja que num simples momento, às vezes, de falta de vigilância, quem sabe eles cansados das campanhas, vamos pintar um quadro, né?
Quem sabe terminou o culto e eles, vamos Jesus, vamos que está ficando tarde. Vamos. Aí Jesus disse, pode ir, vamos indo que eu vou depois. Mas como o senhor vai? Eu dou um jeito. Né? Mas eles se foram. E aí nós temos a mensagem Testemunho do Mar, que o irmão Brana, ele fala praticamente só desse assunto. Aí o irmão Brana ilustra, vocês que já leram vão lembrar, o irmão Brana ilustra ele saindo do barco regozijando com a campanha que tinham tido. E Pedro, Tiago, João dizia, hoje realmente eu vi aquilo que o meu pai falava, aquela história que a minha mãe falava, que Deus tinha dado pão para os nossos pais no deserto. E Tiago disse, Senhor, quando era pequeno, né? Eu creio que foi essa a ilustração que o irmão Brana faz. Jeová tem muitos fogões lá em cima para alimentar tanto povo, como alimentou nossos pais no deserto. Não, meu filho, você não entende. Jeová é poderoso, Jeová é grande. Jeová, ele é o Deus da criação. Jeová, ele multiplica, meu filho. Você não está entendendo. Não, ele não tem muitos fogão lá em cima, não. Aí Tiago disse assim, agora eu entendi aquilo que a minha mãe disse quando eu vi da mão dele o pão sendo multiplicado. E não acabava, eu entendi que ele é Jeová. Ele é a coluna de fogo que esteve com os nossos pais no deserto. É ele, Jesus Cristo. Estava bom o testemunho, mas como o irmão Brana diz, mas eles esqueceram Jesus lá atrás. Às vezes o culto está maravilhoso, mas às vezes nós esquecemos Jesus, não levamos Jesus para aquele assunto, para aquele outro assunto, para aquela conversa, para aquela vivência, não levamos Jesus junto. E aí contamos os testemunhos só, isso só não adianta. Mas é bom o testemunho, mas muitas vezes é melhor o dono do testemunho dentro de nós, continuando fazendo as mesmas coisas. E chacoalha o barco para cá e chacoalha para lá. E Pedro diz, calma, Tiago, deixa eu testemunhar também. Mateus, deixa eu testemunhar também. E o diabo olhou e viu, tá bonito o testemunho de vocês, né? Mas vocês esqueceram lá na montanha. Agora eu quero ver para que lado vocês saltam. Mas graças a Deus que nós temos uma águia de cima da montanha que vela por mim e por você, que tem nos mantido até agora. Graças a Deus por essa águiazinha. Enquanto o diabo ajeitava os demônios para induzir o vento e o mar, Jesus começou, olhou lá de cima, os meus filhos estão entrando em apuro, eles foram sem eu permiti isso para eles entenderem, nunca mais sair sem mim. Glória a Deus. Eu sabia que ia dar nisso, mas eles estavam com pressa. Eles achavam que já eram grandes o suficiente. Eles achavam que já eram crentes de 40 anos. Então foram sem mim, mas lá vou eu. Glória a Deus. Andando por cima do mar. Glória a Deus por esse Jesus que tem estado em minha vida e na tua vida. E um dia nossa história poderá ser contada também. Jesus, maravilhoso. Por isso lembro-me de Davi dizendo, gosto dessa escritura e repito muitas vezes, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles então teriam nos engolido vivo. Graças a Deus, diz Davi, que o laço quebrou e nós escapamos. Porque o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. A mesma coisa é comigo.
Então essa escritura vem de forma a advertir, mas também vem de forma a nos consolar, vem de forma a nos dar segurança, porque quando eles saíram sem Jesus, Jesus foi ao encontro deles. Quando porventura a luta for maior que as tuas forças, ali Ele estará contigo, Ele não desampara. Para que temer então? Vamos seguir em diante, seguir olhando para Jesus, que Ele vai cada dia mais entrando na nossa vida e nos transformando, limpando, dando a segurança, mas que Deus nos ajude a não cair sem Ele. Olha que esse Deus é tão lindo, né? Jesus estava lá de cima do monte, mas Ele estava cuidando e vendo o diabo, vendo fazer levantar as ondas. Então foi Ele por cima das ondas, porque para Deus, isso mostra que para Deus não existe impossibilidade. Tudo é possível a Ele. Por isso, irmãos, que Deus nos ajude. Eu não quero perder nenhum dos meus aqui, não. Eu estava no escritório lembrando, eu não quero perder nenhum membro. Se depender de mim, que Deus me ajude a nunca deixar de ir atrás, deixar de preocupar, deixar de orar, deixar de buscar. Às vezes há coisas que machucam, mas a gente tem que ter couro grosso, acho. E Jesus veio por cima do mar. Pensa você, em meio ao pavor e o terror do mar balançando aquele barco para lá e para cá, aí parece que a coisa piorou. Às vezes parece que a coisa piora, né? E olharam lá, se não faltasse as ondas do mar, ainda um fantasma por cima do mar. E um dia o pastor Daniel pregou aquilo que podia ajudar eles. Eles achavam que era um fantasma. Isso acontece. Às vezes aquele conselho da mãe, do pai, do pastor, que pode salvar, aí o filho acha que é um fantasma. É enjoeira do pastor. Não é um fantasma. Não, se acalme, sou eu. Vocês estão em apuro, né? Sou eu. E o barco já estava balançando mesmo. Pedro disse, deixa então eu ir por cima das ondas te encontrar. E aí vocês sabem a história. Ele saiu andando por cima. Mas quando ele sente a adversidade, o vento, e ele vê as ondas quebrando ao redor dele, porque o mar estava revoltado. E quando o mar está revoltado, se você vê uma pessoa lá dentro do mar, ela some e aparece, some, porque a onda sobe, né, e desce. E aí eu imagino eles olhando Jesus indo por cima das ondas, daqui a pouco aparecia Jesus, daqui a pouco aparecia, é um fantasma, não, sou eu. E Pedro começou a afundar. Mas como eu sempre digo, ele começou a afundar, ele afundou, mas ele estava indo em direção a Jesus. Você está indo em direção a Jesus, às vezes acontece algum tropeção, não somos perfeitos, mas devemos fazer como Davi disse, Senhor, sonda-me, vê se há um caminho mau e limpa-me. Jesus segurou na mão dele para mostrar que não havia impossibilidade. Homem de pouca fé, estava, em outras palavras, estava andando tão bem, por que foi duvidar? Você não disse que era eu para mim deixar você vir? Você sustentou na mão. Que coisa gostosa, né? Saber que nós somos sustentados pela mão do Senhor Jesus Cristo. E vamos indo, passando ano, e um dia eu entro lá, e um dia você entra lá. E aí está a parte que eu quero finalizar. Quando Jesus entra no barco, o mar cessou. Pedro não devia ter saído sem Jesus. Tu vê o apuro que deu. Que isso seja uma lição para nós. Aonde nós estávamos com a cabeça em vir antes dele.
E esse é o Jesus que estava lá e está aqui. Porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo ainda pode ser acordado da vida de alguém que às vezes está dormindo, com o seu Jesus dormindo. Eu não lembro aonde que eu preguei nesse tópico que você foi aqui. Jesus estava no barco deles, mas estava inativo, não estava ativo. Isso mostra que Jesus pode ainda estar no nosso barco, mas às vezes não está ativo, está dormindo, porque você tem a tua ideia, eu tenho a minha ideia, e Ele não pode fazer nada, mas que possamos dizer: Senhor, continue no meu barco ativo. Você vê como nós aprendemos com as Escrituras? Na outra ocasião, Jesus estava no barco, mas estava inativo, estava dormindo. Mas quando a onda, o mar, o problema se levantou, eles foram lá e disseram: acorda, Jesus. Seria nós dizer: vamos orar, vamos revisar nossa vida, vamos ver se não tem algo para tirar. Acorda, Jesus, porque o vento está aí, o mundo está se levantando. E ele saiu daquela situação de inatividade e se tornou ativo e disse: mar, acalma, vento, se aquieta. E eles mais uma vez ficaram boquiaberta e disseram: quem é este que o mar e o vento lhe obedecem? Não é nada mais, nada menos do que o Criador do mar, o Criador do vento, porque a Bíblia diz, sabe, eu amo tanto a Jesus, que quando eu vejo coisas dele, eu me apaixono mais ainda, porque a Bíblia diz que ele é desde o princípio, e tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é desde o começo, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é aquele que disse: haja luz e houve. Ele é aquele que guiou Israel pelo deserto, ele é o mesmo. E devido a tamanha misericórdia de Deus, ele se fez carne, como diz São João, e habitou entre nós. Eu nunca entendi. Tem coisas que a gente não entende, mas se não entende, deixa assim. Não entendi assim de forma clara. E é um lugar que os trinitários se pegam muito. Talvez eu não saberia explicar se eles me perguntassem. Aonde, concluindo com isso, ali aonde Deus, acho que é Apocalipse ali, sim, que diz que Jesus devolverá o poder ao Pai. Vocês lembram, né? Essa escritura bem clara, né? Que ele vai devolver o poder ao Pai. Pois é. A gente sabe que não há dois. Mas eu lendo, não sei se é uma mensagem dessas que eu estou revisando, ou já saiu, acho que é essa que vai sair. O Mombrana explica de forma tão simples como uma luva. É essa que vai sair, a próxima que vai sair, o mês que vem. O futuro lar do noivo celestial com a noiva terreal. Ele começa explicando como é que vai ser a nova Jerusalém, que ali não haverá mais sol, não haverá mais lua, e que o tamanho daquela cidade é 3.400 e tantos quilômetros, e que na terra não haverá mais o mar, então, e que a igreja habitará na plenitude da terra, né? E a luz que vai alumiar essa terra não vai ser o sol mais, mas vai ser o próprio Deus. Que lá no cume lá do monte da nova cidade estará Deus, aquela luz. E Jesus assentado ao trono. Ele devolve o poder ao Pai, quer dizer, Deus se condensa de novo naquela grande luz que Ele é. E Jesus, que é a manifestação do Deus feito carne, se assenta com nós na cidade, simples assim. Vocês entenderam? Se não entenderam, eu repito de novo. Deus volta, digamos, não é que volta, Ele vai estar especificamente ali na nossa cara, brilhando, clareando a cidade. Olha lá, está lá aquela luz, aquela bola de fogo. Não é o sol, é Deus. E o nosso noivo, do nosso ladinho,
Jesus Cristo estará ali, no trono, porque Ele é Deus. Ele é Deus homem, mas Ele também é Deus na coluna de fogo. Ele é Deus na nuvem. Esse é o nosso Deus. Simples assim. E eu lendo ali, eu pensei, mas como encaixou bonitinho, como uma luva. Entende? Que Ele desceu para mim assim. E é assim. Pensa você. Como nós vamos perder? Como nós vamos arriscar em perder essa oportunidade de estar em uma cidade cuja luz é o Todo-Poderoso e o corpo desse Todo-Poderoso, o homem chamado Jesus, vai estar ali com nós? Não tem como, né? Não há como. Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos abençoe. E vamos levantar, dar uma salva de palmas a Jesus Cristo. Glorificado é o teu nome para todos sempre, ó Pai. Grande é o teu nome. Nós te amamos porque o Senhor primeiro nos amou. E o Senhor é aquele que está em nosso barco 24 horas. Glórias a ti, Pai. Vamos assentar agora.